Boa tarde, meus queridos. Eu sou Niel Machado com mais um Fora das Quatro Paredes. E eu quero trazer hoje para você, que me vê agora e que me ouve, eu quero trazer uma palavra muito abençoada de Deus para a sua vida. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém? Olha o que está escrito aqui, ó, a Bíblia, aqui, ó, Bíblia Sagrada. Não sou eu que falo, não. É a Bíblia. Olha aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Deus chama essas pessoas de hipócritas, porque só sabem acusar, levantar falsos testemunhos, julgar. É a mesma coisa das pessoas que falam assim, senta no rabo para falar do rabo dos outros. Eu sou muito claro para falar as coisas e eu não tenho medo e eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Então eu falo aquilo que Deus permite que eu fale. E é da minha maneira, não é da sua maneira, não é da maneira de pastor fulano, é pastor ciclano, não. Aqui é um servo de Deus simples, que tem as paixões como qualquer um homem, tem as fraquezas de qualquer outro homem, mas que vive na presença de Deus 24 horas por dia. Nas orações, na leitura da palavra, cuidando da minha própria vida, para que eu não seja hipócrita de julgar as pessoas, dizendo, você faz isso, você faz aquilo, você está errado, e de repente eu posso estar fazendo coisas muito piores do que aquela pessoa que eu estou julgando. Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus diz, não julgueis, para que não sejais julgado também. Não condeneis, porque certamente você também será condenado. Ou seja, isso é para nós. Se eu julgo, eu serei julgado. Se eu condeno, eu serei condenado. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos hipócritas. Corrigimos as pessoas e fazemos muito pior. Acusamos alguém por um pecado, sem saber se aquela pessoa realmente está cometendo aquele delito, ou aquele pecado, ou aquele erro perante Deus. Julgamos e condenamos pessoas. Não tem, olha, você sabe o que mata mais do que nas favelas do Rio, mais do que o PCC, mais do que esses bandidos que estão soltos por aí? Porque tem muito bandido de colarinho branco também, de colarinho branco, que está matando a população brasileira. O que mais mata é a nossa língua. O que mais mata o ser humano é a nossa língua, é a nossa acusação, é o nosso julgamento, é o nosso olho gordo. É a inveja que muitas vezes bate no coração daquela pessoa e aquela pessoa se torna muitas vezes amarga, porque não está acontecendo na vida dela o que está acontecendo na vida do outro irmão. Só que nós não caminhamos com as pessoas. Quem nos vê 24 horas por dia, aonde ninguém nos vê, é o Senhor Jesus. E é o Espírito Santo que Ele nos deu, que habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala, não importa, importa agradar a Deus e não a homens. O profeta, Deus mandou ele casar com uma prostituta para afrontar Israel, para falar, Israel, vocês são como isso aí, ó. A prostituta traiu ele e Deus falou, volta lá, você vai ter filhos com ela, traga ela de volta, aceita ela de volta, perdoa ela, porque assim é Israel comigo. Queridos, não existe ninguém melhor do que ninguém nessa terra. Se você não peca com uma coisa, peca com outra. Quando você fala mal
de um irmão, quando você alimenta uma fofoca que trouxe para você, quando você olha uma mulher com olhos impuros, desejando aquela mulher, você já pecou, adulterou com ela. Então cuidado, vamos ter cuidado com a nossa própria vida. Vamos tirar primeiro a trave do nosso olho para enxergar o cisco no olho do irmão. Porque Jesus falou, aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Aí virou para a mulher e falou assim, cadê os seus acusadores? A mulher foi pega em adultério, queriam apedrejá-la. Aí Jesus falou, cadê seus acusadores? Foram todos embora. Então vai e não peques mais. A nossa vida pertence a Deus. Deus não constituiu pastores como juiz. Não me constituiu como juiz para julgar e decretar e condenar a vida de ninguém. Vamos aprender a viver um evangelho puro e genuíno. Cada um prestará contas a Deus do que fala, do que ouve e do que faz. Isso é o evangelho. Vamos viver a palavra. Aqui, ó, palavra de Deus. Eu estou aqui como pastor, eu estou aqui alertando um povo, porque na realidade o evangelho não é essa cobrança exacerbada de um julgamento que Deus não constituiu ninguém. Para isso Deus deixou a palavra. Quem julga é a palavra. Quem diz que está certo ou errado é a palavra. Se você e eu não tivermos enquadrados dentro dessa palavra, aí sim estamos errados. Temos que pedir perdão a Deus e consertar a nossa própria vida. Mas homem nenhum tem o direito de meter o dedo no seu nariz, no nariz de ninguém, e acusar por qualquer coisa que ele acha que seja das suas ideias, do seu achimento, né? Do seu achismo. Não, Deus não constituiu isso não. Que Deus te abençoe. E se você está na prática do pecado, se arrependa hoje. Jesus está voltando. Se você desviou do Senhor e está difícil de voltar, volte hoje, mesmo sem força, mesmo capengando, volte para Jesus hoje. Ele já te perdoou. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos perdoou ali. Saia dessa lama e volte para Jesus hoje, porque Ele está de braços abertos para te abençoar. Que Deus te abençoe. Esse é mais um Fora das Quatro Paredes. Eu sou Niel Machado, pastor da Igreja Batista Resgate, com muita honra, com muita alegria. Uma igreja hoje pequena, de poucos membros, mas uma igreja que prega a palavra de Deus e tem amor. Nos visita lá, Rua X 460, no bairro Santa Mônica. Se você colocar no Waze vai sair Novo Itamaraty, mas é Santa Mônica. Estamos lá todo domingo às 9 da manhã, segunda-feira às 19h30. Um beijo grande, que Deus te abençoe no poder do nome de Jesus.